Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição de hoje, quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Só que só tem Brasil, né? Que é tanto absurdo essa semana que o Brasil tá tomando conta do jornal. Antes de eu ir para as notícias do dia, chamar quais serão os destaques, muito importante que você deixe seu like e se inscreva no canal. Muito importante. Quem está assistindo no Instagram, quem está ouvindo no Spotify, venha para o YouTube também. A gente tem o canal no YouTube, mesma coisa. Deixa o like e se inscreva no nosso canal. É muito importante. Hoje eu vou falar da PEC da bandidagem, que os caras colocaram em votação hoje de novo. Algumas coisas, voltou, foi aprovada a votação secreta. Fantástico, né? E as repercussões disso. O STF se manifestando, o Alcolumbre falando, o Senado falando. Vou falar sobre a questão da conta de luz, que a MP do governo pode perder validade porque esses vagabundos não votam e ficam tentando só votar a PEC da blindagem, da bandidagem, anistia e o caramba 4. E um preso hoje numa operação da Polícia Federal, amigo, adivinhe de quem? Vocês vão ver tudo isso aqui hoje, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Vamos começar continuando com a PEC da impunidade. PEC da impunidade, PEC da bandidagem. Câmara retoma a votação secreta para abertura de processo. Câmara dos Deputados retomou na tarde de quarta-feira 17, hoje, o texto original da PEC da bandidagem e reestabeleceu a votação secreta na análise da abertura de processos contra parlamentares. A medida foi tomada por meio de uma manobra regimental, com o aval de 314 deputados, então diminuiu 30 dos 344 ontem do segundo turno. 314 deputados em uma articulação de lideranças, adivinha de quem? Exatamente, do Centrão. A proposta final da Casa prevê que deputados e senadores somente poderão ser processados criminalmente após aval da Casa do Parlamentar, ou seja, os deputados no Congresso e os senadores do Senado, tá? A votação será secreta, sem registro nominal de votos e deverá ocorrer em até 90 dias. O texto base da PEC já havia sido aprovado em 2 turnos ao longo da noite de ontem e madrugada de hoje. Nesta quarta, os deputados concluíram a análise e agora a PEC seguirá para votação no Senado, também em 2 turnos, tá? Se aprovada pelos senadores, a proposta poderá ser promulgada diretamente pelo Congresso Nacional. A retomada da votação secreta na análise de processo foi acordada por lideranças do Centrão e pelo relator, em reunião com o presidente da casa, o Hugo Moli. O Hugo nem se importa, na manhã de hoje. A manobra regimental serviu para que a Câmara reestabelecesse o texto original do relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que havia sido derrubado na noite de ontem, terça 16. Ai, ai, cara, é isso aí, tá? Então, mas vamos ver aqui as ramificações. Essa daqui está no blog da Andréa Sadi. Ministros do STF veem PEC da blindagem como brecha para facções criminosas entrarem nas Assembleias Legislativas. Eu falei isso aqui no canal ontem. Esse tipo de coisa vai fazer criminosos de facções entrarem na vida política eles mesmos. Porque eles já estão lá. É só ver a operação da Polícia Federal na Faria Lima. Vai chegar em políticos, já está chegando em políticos. Então, o crime organizado já está em Brasília. Só que até então, eles estão nas sombras, bancando, pagando para algumas coisas para alguns políticos. Se esse troço for aprovado do jeito que está, eles vão se candidatar e você não tem a dúvida que eles serão eleitos, porque né, é só ver o Congresso como a gente está. E o pessoal do STF está falando exatamente a mesma coisa aqui no blog da Sadi. Ministros do STF veem que a PEC da bandidagem pode favorecer a entrada de facções criminosas como o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital nas Assembleias Legislativas, ou como já está sendo chamado, primeiro comando do Congresso.
tá? Um dos magistrados lembrou o caso recente de TH Joias no Rio de Janeiro. No início do mês de setembro, a Polícia Federal e o Ministério Público mostraram que a quadrilha de Diego Raimundo dos Santos Silva, ou TH Joias, pretendia aumentar sua influência na política do Rio, nomeando policiais que integravam a organização criminosa para cargos em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. A PEC, aprovada ontem e hoje também, aumenta a habilidade judicial de deputados e senadores. Outro ministro da corte, ouvido pelo blog, levanta a possibilidade de membros dessas facções chegarem aos cargos de deputados estaduais e deputados federais, uma vez que suas atividades ilícitas estarão protegidas quando essas pessoas chegarem ao legislativo. Exatamente, vai virar um cabide de criminosos. É isso que vai acontecer, tá? É de lascar, cara. É de lascar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, mais nada. Lembrando sempre que as matérias estão todas aqui, tá bom? E cadê? Ainda, falando da PEC da bandidagem. Senado deve desacelerar PEC da bandidagem e avalia haver desgaste. Essa matéria é do Caio Specotto na Folha Press. O Senado deve desacelerar a PEC que a Câmara está votando a toque de caixa para restringir operações e inquéritos contra congressistas caso não haja uma mudança na conjuntura política. A sinalização foi dada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, em conversas de bastidores, e a tendência é confirmada por senadores ouvidos pela Folha e que são influentes em seus partidos. Políticos apontam para um desgaste causado pela proposta junto à opinião pública, a gente, e ao STF, como trouxe a matéria da Sadia aqui, com a eleição de 2026 cada vez mais próxima. Então, eles não estão preocupados se é constitucional ou não, se é legítimo ou não. Eles estão preocupados com o efeito que isso terá na eleição do ano que vem. 2/3 do Senado vai ser renovado nas eleições de 2026. Então, o que eles estão pensando? Se a gente aprovar esse trombolho agora, e a opinião pública já deixou bem claro que está contrária, com um número bem expressivo de gente se dizendo contra essa porcaria, esse jabuti, esse monstro que a Câmara fez, eles se lascam na eleição do ano que vem. É essa a preocupação, só. Não estou preocupado se é certo, se não é certo, se é constitucional, se não é, não estão nem aí. O lance é, caramba, se a gente aprovar isso aqui, a gente se lasca. É isso. É esse o ponto, tá? Alcolumbre passou mal ontem. E não foi ao Senado, mas recebeu alguns aliados na sua casa. Ai, cara, eu sou contra, disse sobre a PEC o presidente da CCJ, como eu trouxe no vídeo de ontem, né? O Otto Alencar, do PSD da Bahia. O colegiado faz deliberações preliminares de projetos antes da discussão no plenário. Alencar, que tem poder para definir como a proposta tramitará dentro da comissão, disse que não pulará etapas. Mesmo alguns senadores descontentes com decisões recentes do STF, que querem dar uma resposta à corte, avaliam ser improvável Alcolumbre patrocinar uma tramitação expressa. O presidente do Senado cultiva boas relações com o Supremo e costuma evitar situações de atrito institucional. Um líder de bancada disse reservadamente que o projeto tem apelo entre senadores, mas se salvou que não havia participado ou presenciado conversas sobre eventual votação do texto. Integrantes do Senado também serão protegidos se o projeto entrar em vigor, obviamente, tá? Com a expectativa de conclusão das discussões na Câmara, alguns senadores começam a se movimentar e se manifestar publicamente sobre o tema nas redes sociais. Elisiana Gama, do PSD do Maranhão, por exemplo, já se colocou publicamente contra o projeto, mencionando respeito pela opinião pública. Está vendo? Opinião pública. Se a gente fizer barulho, funciona. E compromisso com a moralidade. Aí eu já duvido um pouco. O líder do governo no Congresso, o Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, chamou a proposta de um grave retrocesso. Setores do MDB, o Partido dos Golpes, discutem a possibilidade de a bancada, a segunda maior da casa, junto com o PSD de Otto e Elisiane, se colocar em bloco e oficialmente contra o projeto. Tá? Então, assim, a tendência
tendência, porque isso muda muito rapidamente, né? É que eles segurem, que eles adiem essa votação e que não passe, porque precisam de 49 votos para passar. A tendência é que não passe. Vamos continuar acompanhando, porque a gente sabe como funciona a política institucional no nosso querido país, certo? Tem uma outra do Alcolumbre, essa daqui está no G1, matéria do Vinícius Cassella. Alcolumbre se queixa de oposição se atendo a debates do judiciário. Está impossível. Eles sequestram as pautas. Por isso que a isenção do IR não andou. Esse negócio da conta de luz, que eu vou falar daqui a pouquinho, vence hoje. E a Câmara já votou e aprovou, tá na próxima matéria. Mas o Senado precisa votar e aprovar hoje, senão vence o tempo para votar isso aí, que é algo que vai beneficiar milhões de brasileiros. Mas não anda. Por quê? Porque eles estão interessados somente neles mesmos. Então, é o que eu falo aqui toda semana. É muito, muito importante prestar atenção em quem a gente vota. Olhem a lista de quem votou no quê. Quem votou a favor, o PEC da bandidagem. Quem votou contra. Quem se absteve. Vai lá, pega a lista, olha com cuidado. Veja se você não elegeu um desses. Analise em quem você votou. Analise o Nicolas Ferreira, por exemplo. Que ele não vota nada a favor do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro. Ele só vota coisas em favor próprio, da oposição, e vive de atacar os outros. Ele vive na rede atacando as outras pessoas. Veja, você aí de Minas Gerais, será que você não votou no Nicolas? Preste atenção. Preste atenção em quem você votou. Isso é muito importante. O ano que vem, a eleição do ano que vem, especialmente a do Senado, vai ser muito importante para a defesa da nossa democracia. Tá bom? Vou continuar aqui a matéria. O presidente do Senado Federal, Alcolumbre, se queixou hoje, na sessão de hoje, da oposição se atendo a debates do judiciário e afirmou que isso está impedindo o andamento das pautas que precisam ser deliberadas. Ele disse que esses parlamentares estão se concentrando apenas em temas como impeachment de ministros do STF ou anistia condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 23. Aspas para ele. Nós estamos com muitos problemas ao mesmo tempo. Nós estamos com problema com aqueles que falam que vão obstruir 24 horas por dia para não votar mais nada. Nós estamos com o problema daqueles que não querem votar a legislação porque ficam se atendo aos debates do judiciário, seja do impeachment de ministro supremo, seja de anistia. Ele ainda afirmou que a situação está impossível de lidar em função de seguintes restrições de diálogo que vêm sendo impostas por parlamentares da oposição. Está impossível, isso aqui é um desabafo, está impossível tentar contornar situações como essa, disse ele. Na volta do recesso parlamentar eu encontrei senadores acorrentados à mesa diretora do Senado, tirando a possibilidade de nós trabalharmos. Porque todos os dias de manhã, de tarde, de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema, criando algum transtorno, agredindo alguém, ofendendo alguém, puxando um assunto que não é o assunto do Brasil. E aí a gente não consegue, de fato, resolver esses problemas, que a gente precisa deliberar da pauta do Senado, da mesa diretora, das conversas nas comissões. O desabafo aconteceu após o senador Isalci Lucas, de que partido? Do Partido dos Larápios do Distrito Federal, pedir para que Alcolumbre dedique 0,001% do tempo para resolver a situação dos servidores terceirizados do Senado. Por fim, o presidente do Senado pediu à segunda secretária da mesa, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, convocar uma reunião para deliberar o assunto. Então, se a sua vida não está melhorando, é por causa desse tipo de gente aqui. Esses caras que não deixam os assuntos que interessam à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, andar. Eles não permitem que essas coisas andem. Olha aqui, ó. Câmara aprova MP que garante ampliação da tarifa social na conta de luz para famílias do Cade Único. Matéria da Paloma Rodrigues, Mariana Assis e Luiz Felipe Barbieri, do G1. A Câmara dos Deputados aprovou, por 423 votos a 36 hoje, o texto base de uma medida provisória que estabelece um novo modelo de tarifa social para a conta de energia elétrica, ampliando a gratuidade para famílias do Cadastro Único, o CAD Único, e consumo mensal de até 80 kWh.
Eu já tinha trazido essa notícia aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe, que o governo já tinha feito isso, tinha mandado para a Câmara e até hoje não tinha sido votado. Aprovaram hoje, mas presta atenção, tem coisa aqui. Os deputados ainda precisam analisar os chamados destaques antes da matéria seguir para análise do Senado, onde precisa ser votada ainda hoje, quarta-feira, dia 17. Estou gravando aqui às 18 horas e 27 minutos. Precisa ser aprovado hoje. Limite do prazo para sua vigência. A expectativa é que os senadores também aprovem o texto. Havia previsão de que a MP fosse votada ontem pela Câmara. Mas vocês sabem por que eles não votaram ontem? Porque ontem eles ficaram votando a PEC da bandidagem, tá? Na segunda-feira, o presidente Lula fez um apelo pela aprovação da MP ao presidente da Câmara, Hugo Mota, durante um almoço no Palácio do Alvorada. Lula falou a Mota da impopularidade que a derrubada da medida teria junto aos beneficiados. A MP foi publicada em maio. Em maio. A gente está em setembro. E a tarifa social já está vigente desde julho. Segundo o governo, 60 milhões de brasileiros tiveram isenção total na conta de luz e outros 55 milhões foram beneficiados com desconto. Então a gente está falando de 115 milhões de brasileiros, praticamente a metade da nossa população sendo beneficiada por essa MP criada pelo governo federal, tá? Criada pelo governo federal. O projeto aprovado estabelece que a partir de janeiro do próximo ano, famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo terão um desconto na conta de luz, com abatimento da conta de desenvolvimento energético, ou CDE. A CDE representa cerca de 12% da conta de luz. Tá? Antes da medida provisória, apenas indígenas e quilombolas tinham gratuidade na conta de luz, enquanto famílias de baixa renda tinham desconto. Agora, quem tem direito à tarifa social? Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita, ou seja, por pessoa da família. Tá? Pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos no benefício de prestação continuada, o BPC, que também são inscritos no CadÚnico. Famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico. Tá? Prestem atenção se isso vai ser votado, se isso vai ser aprovado. Tem que ser votado pelo Senado hoje. E se não for, a culpa não é do Senado, a culpa é da Câmara dos Deputados, que desde maio não aprovou, deixou para o último dia. Tá? É isso que eles fazem sequestro das pautas para tentar passar aquilo que eles querem, aquilo que os beneficia. A última, olha essa daqui. Preso em operação rejeito da Polícia Federal, teve apoio, adivinhe de quem? Pensa aí. Pensou? Fala. Nicolas e Bolsonaro para o CREA de Minas Gerais. Não falha, né? Matéria do Daniel Camargos, do Repórter Brasil. Um dos 21 presos preventivamente pela Polícia Federal na manhã de hoje, quarta-feira 17, durante a Operação Rejeito, é um aliado próximo do PL, o Partido dos Larápios, e de expoentes da legenda, como o ex-presidente presidiário Jair Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira. O geógrafo Gilberto Henrique Horta de Carvalho, de 38 anos, foi candidato na última eleição do CREA de Minas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, em 2023. Naquela oportunidade, recebeu o apoio de Bolsonaro, Nicolas e de outros políticos conservadores, entre eles os deputados federais. Eduardo Bolsonaro e Marcos Feliciano, os dois de São Paulo. Os senadores Magno Malta, do Espírito Santo, e Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais. E do general Braga Neto, o preso. Todos gravaram vídeos de apoio publicados no Instagram de Gilberto. Não falha uma, não. Carvalho acabou derrotado na eleição do Conselho. Segundo a investigação da Polícia Federal, desde antes da disputa ele já estaria envolvido com uma organização criminosa para fraudar licenças ambientais, corromper servidores e lavar dinheiro com a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, com lucros de R$ 1,5 bilhão e projetos avaliados em 18 bilhões de reais. Em um dos vídeos, Jair Bolsonaro pediu votos para Carvalho, afirmando que era necessário votar certo, com conservadores, pessoas de direita. Nicolas também gravou 2 vídeos de apoio dizendo que era preciso tirar a esquerda de um órgão dominado há 30 anos
e colocar um bandido no lugar. É isso que você quer, né? Você está vendo como o crime organizado já está na política? Mas é desse jeito aí. É pelas beiradas, por baixo. Eles ainda não estão lá pessoalmente. Se a PEC da bandidagem passar, eles estarão. A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Carvalho, o bloqueio dos seus bens e a suspensão das atividades de empresas em que atuava como sócio. Procurada, a assessoria de imprensa do PL não se manifestou até a publicação da matéria. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Carvalho. O texto será atualizado se os posicionamentos forem recebidos. A investigação da PF reconstrói 5 anos de atuação do grupo. Em 2020, a primeira fase, chamada Poeira Vermelha, já identificava exploração mineral irregular em áreas tombadas e em unidades de conservação na Serra do Curral, um dos principais símbolos de Belo Horizonte. Houve então a deflagração de operações, mas a corporação registrou vazamento de informações sigilosas que frustrou o cumprimento de mandados. Quem será que vazou, né? Será que eram os amiguinhos do Carvalho? Entre 2001 e 2022, quem era presidente da República? Aí era o Bolsonaro, né? A rede teria expandido suas empresas. Ah, que coincidência. Criando mineradoras sobrepostas e subsidiárias em nome de diversas pessoas. Lembrando que o Bolsonaro liberou a mineração no governo dele. Vocês lembram disso, né? Muito bem. O faturamento ilícito nesse período foi estimado em 300 milhões de reais, segundo denúncia do Ministério Público. Tá? Matéria inteirinha tá aqui. Todas essas matérias que eu falei estão na descrição do vídeo. A última, rapidinho. Voltou para casa o presidiário, né, de prisão domiciliar, que está com câncer de pele, mas já tirou tudo o que tinha na pele, então tá bem, tá? Porque a gente não tem que ter dó, ele é só um presidiário, como qualquer outro. Tem vários presidiários doentes de verdade, presos. E não tem os direitos que o Jair Bolsonaro tem. Hoje de manhã eu vi o Flávio falando que ele teve crise de vômito, soluço, falta de ar. Procurem aí os vídeos dele imitando pessoas sofrendo com falta de ar durante a Covid. Covid é essa, que ele é responsável direto pela morte de mais de 400 mil brasileiros. Isso aí está na CPI da Covid, é só vocês procurarem. 400 mil famílias choraram mortes por culpa, responsabilidade direta de Jair Bolsonaro. Que era contra as máscaras, não comprava vacina, incentivava as pessoas a não fazerem o isolamento. Imunidade de rebanho, ele mesmo admitiu tudo isso. Tirava a máscara durante a entrevista. Então assim, tá com falta de ar? Sinto muito. Tá com crise de soluço. Engraçado, ficou um tempão na frente do hospital para tirar foto, não teve um soluço, não teve falta de ar, não vomitou. Engraçado, né? Tá, ficou bem de repente. Então, assim, quem quer acreditar nessa ladainha, que a ladainha é muito clara, para ver se ele consegue continuar em prisão domiciliar, tá? Isso é muito claro, tá muito claro. Tá? Então, como sempre, muito obrigado a quem assistiu. As matérias estão todas na descrição do vídeo. Leiam as matérias. Mandem essas matérias para os seus amigos, para os seus familiares. Coloca lá no grupo de WhatsApp da Extreme Direita, da sua família. Coloca lá. Quem sabe eles não leem, não é mesmo? Coloquem as matérias, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.